Amados, vamos então para a palavra de Deus. Eu gostaria de então estar fazendo a leitura aqui do texto bíblico, Êxodo capítulo 17, do verso 8 até o verso 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia! Amados, antes de nós continuar aqui numa reflexão do texto bíblico, é necessário fazer algumas considerações introdutórias. A primeira coisa que eu quero trazer aqui é o título dessa mensagem. Deus tocou meu coração para dar o seguinte título: Um exército guiado por Deus. Nessa noite eu quero trazer então, de acordo com o título dessa mensagem, falar de como funciona um exército quando ele é guiado por Deus. Primeira consideração aqui sobre a questão histórica lá, a questão de quando aconteceu esse fato, essa história. O livro de Êxodo aqui nesse trecho, ele traz uma narrativa histórica. Isso quer dizer que é uma história real, é uma batalha que realmente, que verdadeiramente aconteceu. Então quero trazer algumas considerações para nós entender que batalha é essa, o que estava acontecendo naquela época. A primeira coisa delas é: o povo de Israel, ele havia saído da escravidão do Egito há pouco tempo e estava no deserto. Nós sabemos que o livro de Êxodo, ele conta essa saída do povo de Israel da escravidão do Egito ali, que durou cerca de 400 anos, a passagem milagrosa lá pelo Mar Vermelho, quando Deus, usando Moisés, o cajado, que também está aqui nesse texto, o próprio Moisés, atravessam com os pés enxutos e vão para o deserto. Mas eles não vão imediatamente, eles vão em rumo a Canaã. Mas a gente sabe que eles ficam 40 anos lá no deserto, antes de chegar na terra prometida. Então eles tinham recém saído, há pouco tempo tinham saído da escravidão do Egito, e estavam no deserto, às margens ainda do Mar Vermelho. Não estavam ainda no território de Canaã, estavam num deserto ali, entre o Egito e a terra de Canaã. Segundo ponto, vai dizer o texto bíblico que foi lido que os amalequitas vieram atacar Israel no deserto. Os amalequitas eram um povo que morava lá na região de Canaã. São inimigos históricos. Nós vamos ver depois várias e várias batalhas dos israelitas contra os amalequitas. Eles eram inimigos históricos do povo de Deus. E eles, sabendo que esse povo havia atravessado o Mar Vermelho e que iria rumar até Canaã e que queria ver concretizada a promessa de Deus de dar aquela terra para eles, aquele povo se antecipa, sai e vem ao encontro do povo de Israel. E diz o texto bíblico que os amalequitas vieram atacar Israel. Não foram os israelitas que foram até os amalequitas naquele momento. Então é um ataque lá naquele deserto lá. Terceiro e último ponto introdutório: essa história então que nós vamos estudar nessa noite, segundo a palavra de Deus, vai contar o desenrolar dessa batalha, vai narrar como aconteceu e como acabou essa batalha. Nesses poucos versículos nós vamos ver isso aí, e vamos ver que originalmente é uma batalha, uma história real, é um contexto o imediato lá real, mas traz várias lições para nós nos nossos dias. É uma passagem que está lá no Antigo Testamento, mas é palavra de Deus para nós também.
Toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, é palavra de Deus para nós. E nós vamos, com a unção do Espírito Santo, e nós vamos buscando fazer um estudo bíblico, né, com qualidade, com temor de Deus, e a gente aprende que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de lições para nossas vidas. Amém? Quero fazer então agora a leitura novamente do versículo 8 e do versículo 9, para nós começarmos a meditar um pouquinho mais na palavra de Deus e no desenrolar dessa história e das lições que nós temos para aprender com ela. Versículo 8 diz o seguinte: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Amados, vamos meditar um pouquinho agora nesses dois primeiros versículos aqui. Primeiro ponto aqui. Os amalequitas, então, eles foram atacar Israel, e a gente vai ver o texto bíblico, fala que Moisés, ele elabora um plano de defesa. Os amalequitas vêm, o povo fica sabendo do ataque, e Moisés elabora um plano de defesa. E como é que funcionava esse plano de defesa? O plano de defesa é o seguinte: ele vai falar então com o seu general, com Josué, que era o general das suas tropas, e ele vai dizer o seguinte, que no outro dia Josué deveria guiar o exército para o campo de batalha, e Moisés subiria ao monte com a vara de Deus. Então esse era o plano. Josué no outro dia deveria ir para o campo de batalha, quando escolheu alguns homens, ir para o campo de batalha com os amalequitas, e Moisés subiria no monte com a vara de Deus. Parece que não tem nada para extrair desse texto, mas vamos meditar algumas coisas, amados. Uma coisa que Deus tocou no meu coração e que fica nítido nesses dois primeiros versículos, trazendo uma primeira aplicação para os nossos dias, para a nossa realidade, o que a gente aprende já com essa introdução do texto aqui. Devemos buscar estratégias em Deus para lutar as nossas batalhas. Veja que o inimigo vem contra o povo de Israel. O povo tinha passado o mar, as promessas de Deus estavam se cumprindo, eles estavam rumando, e esse povo vem atacar. É algo inesperado. É algo que o povo de Israel não estava contando naquele momento, mas os amalequitas vêm. Então Moisés, usado por Deus, cria uma estratégia, fala com seu general, organiza um plano de batalha. Ele cria uma estratégia. E quantas vezes nas nossas vidas, amados, parece que está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo indo tranquilo, problema a gente sempre tem, e quando vê se levanta uma batalha. E quando vê se levanta uma luta inesperada, um problema de saúde na família, um problema financeiro, um problema profissional, e aí algo que a gente deitou a cabeça no travesseiro de noite que não existia, no outro dia quando nós acordamos surge aquela bomba, surge aquela dificuldade, surge aquele exército amalequita na nossa porta, na nossa vida. Eu creio que a vida de todos nós aqui na terra não é um mar de rosas, como se diz a expressão. Todos nós temos dificuldades, e tem dificuldades que batem na nossa porta de um momento para o outro, algo inesperado, assim como foi inesperado os amalequitas atacar o povo, vinha atacar o povo de Israel naquele momento. Mas o que nós temos que aprender com essa palavra aqui, que mesmo que a adversidade, a dificuldade surja em um momento inesperado, seja algo repentino, independente de que ordem ela seja, da onde ela venha, nós devemos aprender como esses homens de Deus aqui. Nós temos que fazer, o que eles poderiam fazer aqui? Se desesperar, chorar, fugir. Eles criam uma estratégia. E assim nós devemos fazer nas nossas vidas. Quando a dificuldade, o inesperado, ruim surge nas nossas vidas, quando as dificuldades inesperadas surgem nas nossas vidas, nós devemos buscar em Deus estratégias para lutar as nossas batalhas. Aleluia. Busque em Deus estratégia para lutar as suas batalhas. Deus sempre vai te dar a direção. Assim como Deus deu a direção para Moisés, conduziu uma estratégia de batalha naquele momento. Aleluia. Vamos seguir mais um pouco aqui, versículo 10 e versículo 11. A palavra do Senhor diz o seguinte nos versos 10 e 11.
Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Primeiro ponto aqui, amados. Nós vamos ver então o desenrolar. Os 2 primeiros versículos vai falar da estratégia, do que seria posto em campo de batalha no outro dia. Aqui nós já estamos falando da batalha. Então Josué ele foi com seu exército para a batalha. Moisés subiu no monte, lá no alto da colina, com Arão e Hur. Enquanto Moisés, nós vamos ver o texto, está narrado aqui, estava com as mãos erguidas, o povo estava ganhando a batalha. Quando ele abaixava as mãos, os amalequitas começavam a vencer a batalha. Então nós podemos fazer um exercício aqui e imaginar Moisés lá no alto do monte erguendo as mãos e olhando o povo prevalecer na batalha. Daqui a pouco as suas mãos, com certeza, que o texto nos leva a entender isso, cansavam e as mãos abaixavam e os amalequitas começavam a vencer a batalha. Moisés criava uma força, ia lá, levantava as mãos. O povo vencia a batalha, cansava, não suportava mais, baixava as mãos. Aqui o texto vai dizer que a batalha ela se arrasta ao longo do dia. E esse exercício, Moisés com a vara de Deus na mão, que simbolizava naquele momento a própria presença de Deus, a mesma vara que ele usou para atravessar o Mar Vermelho, era a vara que nós vamos ver em outros momentos na Bíblia aqui. Naquele momento específico lá, simbolizava a própria presença de Deus. A vara não tinha poder nenhum, o poder estava em Deus. E nós não vamos ungir vara nenhuma hoje aqui e dizer que é para vocês pegar uma vara. Não se preocupem. Mas naquele momento, naquele contexto, naquele período, naquela dispensação de Deus para a terra naquele momento, era um símbolo da presença de Deus. E ele estava lá naquele exercício, amados. Mas aqui me chama a atenção, e eu quero trazer para vocês meditar em algumas coisas aqui. Nós vamos ver que Moisés está lá em cima, levanta a mão, baixa a mão. Arão e Hur estão lá com ele. Nós vamos ver aqui 3 divisões bem claras aqui. Nós vamos ter os líderes, simbolizados por Moisés, Arão e Hur, que vão estar no alto. E aqui eu quero trazer para uma realidade, já começar a contextualizar com a realidade da igreja. Não é mais nós somos de Israel, nós não somos o povo de Israel, mas nós somos o povo de Deus, sim. Nós somos a igreja por quem Cristo morreu numa cruz. Então nós temos aqui o símbolo dos líderes. Deus, direcionou aqueles líderes para tomar uma posição. E a posição daqueles líderes era no alto da colina naquele momento. Assim como naquele momento nós temos na igreja também líderes. Segundo grupo aqui nós temos um general, Josué. Josué ele era o general. Ele é que liderava o campo de batalha. Mas ele tinha os seus superiores, que eram os líderes que estavam no alto da colina. Então nós temos aqui Josué, aquele um líder também, mas um líder subordinado a outros líderes. E lá em cima nós temos também Arão e Hur, servos de Moisés. Então nós vamos ver aqui uma hierarquia. E também, não menos importante, nós temos o exército. Moisés estava lá com Arão e Hur, Josué estava coordenando, mas sem o exército não tinha como vencer a batalha. Nós temos ali, o texto não diz quantas pessoas, mas sei lá, milhares de pessoas lutando no campo de batalha, entregando a sua vida. Então nós vamos ver os soldados, e nós sabemos que dentro de um exército ainda existe divisões, existe infantaria, artilharia, cavalaria. Ainda dentro dos próprios soldados tem umas divisões, também tem uma hierarquia. E tudo isso nos traz ao quê? Creio que nós podemos contextualizar assim. Assim como foi lá, também é na igreja. Assim também é na igreja. Se a gente for estudar lá, quando a gente vai estudar capítulo 12 de primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vai falar da unidade orgânica da igreja, vai falar de mestres, de pastores, de apóstolos, enfim, em uma organização, e vai dizer que nós todos somos membros do mesmo corpo, e o cabeça é Cristo.
Então a igreja é um exército, a igreja é o exército de Deus. Aleluia! Amados, e o que eu quero trazer de aplicação desse trecho aqui? Cada pessoa tem a sua função, aleluia, na obra de Deus, segundo o seu chamado. Cada um de nós tem a sua função na obra de Deus, segundo o seu chamado. Deus, Ele chama cada um de nós para fazer algo na obra dEle. Uns para ser pastores, outros para serem auxiliar de pastor, outros para serem pastores de pequenas comunidades, outros para cantar, outros para servir no diaconato, e assim por diante. Deus, Ele escolhe, e o caminho certo. O que eu tenho que ser, irmão Marco, na obra? Ora e busca em Deus o teu chamado, porque se você estiver cumprindo com o teu chamado, exercendo na obra de Deus aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te ungir, e você vai ser bênção na obra de Deus. É interessante aqui que Moisés não ganha a batalha sozinho, não ganha com Arão e Hur. Josué não é o responsável, e também não é só o exército que está no campo de batalha, mas é todos unidos no mesmo propósito, guiados por Deus. Ali os soldados, o general e os líderes estavam todos no mesmo propósito. Todos eles eram servos do exército de Deus, assim como todos nós somos servos do exército de Deus. Amados, quando alguém entra na igreja, num culto, e nós não podemos resumir a obra de Deus a 4 paredes, a templo somente, mas também o templo. Mas quando uma pessoa entra na porta de uma igreja, e ali tem toda uma liturgia do culto, e ali tem quem está cuidando do som, que nem o irmão Washington, tem a Gabi que está cuidando aqui do telão, das imagens, tem o diaconato, tem o pessoal do estacionamento, tem as irmãs que estão na escolinha, tem o grupo de louvor, tem o dirigente, tem o pregador. O mérito é de Deus, quem opera a salvação é Deus, mas olha toda a estrutura que está montada para receber uma pessoa que entra por essa porta com a vida destruída, debaixo das garras de Satanás, e aqui ela ouve um louvor, e aqui ela é bem recepcionada lá pelo irmão Olga e irmão Tadeu lá na porta, e tem toda essa estrutura aqui, e aqui a palavra de Deus é pregada, e aqui o Espírito Santo de Deus convence aquela pessoa do pecado, e aquela pessoa não mais é filha do diabo e passa a ser filha de Deus, não mais está condenada para o inferno, mas está condenada para a eternidade com Deus. Mas olha toda a estrutura que está montada para esse culto dessa noite acontecer. Olha quantas pessoas estão nessa noite aqui cumprindo o seu chamado. Olha quantas pessoas estão se dispondo depois de um dia, às vezes de trabalho longo como o meu. Dei aula para 6 turmas hoje e estou aqui quase sem voz também, mas estamos lá. Deus proverá. Quantas pessoas saem do seu serviço, da sua rotina, chegam às vezes cansadas no culto, mas estão aqui para servir o Senhor. Aleluia, sem reserva, faz um esforço extra. Aqui tem Moisés, tem Arão, tem Hur, tem Josué, e tem os soldados, tem o exército. Não é para mim cantar, é para mim pregar nessa noite. É cada um fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. O resultado disso qual é? 2. Como a estrutura aqui da igreja é para que almas venham a Cristo, e para aqueles que já vieram a Cristo sejam alimentados da palavra de Deus, possam vir aqui louvar a Deus, como esses louvores lindos que foram entoados nessa noite, que tocaram o meu coração. Eu creio que o coração de muitos, que eu creio que quem abriu seu coração e louvou de verdade, Deus recebeu com aroma agradável no céu. A adoração, o louvor, é para isso, amados, é por isso. Quem faz a obra de Deus com amor e por amor não está preocupado se vai estar no altar, ou vai estar lá no estacionamento, ou vai estar lá na porta. Eu não me preocupo com isso. Eu estou aqui porque eu creio que é o meu chamado de Deus, mas eu já servi a Deus até em cima de telhado, debaixo de chuva, para não cair chuva lá em Cidreira, lá em cima do pastor e da pastora, e ninguém sabia que eu estava lá.
Aonde Deus me chamar para servir, eu vou servir. O que Deus me chamar para fazer, eu vou fazer. É assim que nós temos que fazer a obra de Deus. E é isso, é de mãos dadas. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo. Nós temos que nos unir, nós não temos que nos separar. Não pode ter conflito dentro da casa, dentro do exército. Nós temos que entender o papel de cada um e nos sujeitar a cada um e primeiramente a Deus. Aleluia! O desejo do meu coração e o que Deus tocou meu coração muito com essa palavra. E Deus me deu ano passado essa palavra. Eu estava esperando o momento que o Espírito Santo me confirmasse para pregar ela. Eu já estou com isso aqui engatilhado há muito tempo no meu coração. E Deus me confirmou que era nessa noite. É de estimular a igreja a se unir. Nós estamos passando por quantas coisas aí, pandemia e tanto problema econômico, enfim, quanta coisa ainda nós estamos enfrentando. E parece, a gente olha assim, a maldade aumentando, o amor se esfriando. Nós tínhamos uma expectativa que a pandemia ia ser uma plataforma de conversões em massas. E não foi. E parece que as pessoas passaram pela pandemia e a arrogância, a prepotência, o desejo pelo poder, o egoísmo, o antropocentrismo aumentou. Mas a igreja tem que lutar para mudar essa história. Nós servimos a um Deus poderoso que fez com que aquele exército ganhasse aquela batalha e faz com que nós ganhemos a batalha diária da obra de Deus. O poder que vem do alto não cessou, amados, não diminuiu. A mão de Deus não encolheu. O poder do Espírito Santo que desceu lá em Pentecoste está aqui nessa noite, se nós buscarmos. Aleluia! Vamos continuar aqui, amados. Para encerrar, versículos 12 e 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantinham erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Aleluia! Moisés não conseguiria, amados, primeira consideração aqui, Moisés não conseguiria ficar muito tempo com as mãos erguidas e a batalha ia oscilando. Então, levantava as mãos, o povo começava a vencer, baixava as mãos, o povo começava a perder, e assim foi se desenrolando a batalha. Agora, narra o texto bíblico, não diz que Moisés pediu para Arão e Hur: pega os meus braços, coloca uma pedra debaixo de mim. Narra o texto que foi lido agora aqui, que Arão e Hur tomaram uma iniciativa de pegar uma pedra, colocar debaixo de Moisés, para Moisés sentar. Moisés estava em pé, a gente sabe que quando fica muito tempo em pé vai cansando. Colocaram uma pedra, como se fosse um sofazinho ali, para Moisés sentar. E cada um deles sentaram Moisés, pegaram um num braço, o outro no outro braço, para os braços permanecer erguidos, para que o povo pudesse vencer a batalha. Amados, quero trazer a aplicação então desse texto que é forte. Todos possuem suas responsabilidades, porém, os líderes da igreja muitas vezes carregam fardos muito pesados e precisam de ajuda. Pena que o pastor não está aqui hoje, mas a pastora está aqui. E a pastora, eu seria muito injusto se eu dissesse que a pastora ela está presenciando tudo. Não, ela está passando tudo junto com o pastor. Ela vem passando ao longo da vida junto. Ela não está presenciando, ela está passando junto. Então ela muito bem representa o pastor, o pastorado dessa igreja, vamos dizer assim, como um todo. Amados, veja que Moisés está lá, ergue mão, baixa a mão, mas Moisés não pede. E aqui é uma falha às vezes dos líderes. Quero começar puxando a orelha. E é uma falha do nosso pastor também, né, pastora? Centralizar demais as coisas.
Eu entendo os motivos. Quantas pauladas levou na cabeça, quantas pessoas que andaram junto e que o pastor confiou e delegou funções e traíram, e viraram as costas, e passaram a perna, e saíram falando mal. Quantas decepções ao longo dessa caminhada de quase 30 anos aí de pastorado. Eu entendo esse lado, mas igual, os líderes têm que aprender a dividir, porque a palavra de Deus ensina, que é cada um no seu lugar. Ali Moisés podia ter dito, né, irmão Igor? Segura aqui, pega uma pedra para mim, mas não, ele estava lá, querendo na força dele. Mas as nossas forças, amados, e aqui não é só para os pastores, é para todos nós, as nossas forças são limitadas. As nossas forças são limitadas. Então os líderes, e eu também sou um líder na igreja, as nossas forças são limitadas. Se a gente quer levar tudo nas costas, a responsabilidade toda nas costas, a gente acaba sofrendo com isso além do que deveria. Então nós temos que aprender a dividir as cargas. Nós temos que aprender, e agora eu tenho cheio de líderes aqui na igreja, e para quem não é líder também serve para entender, você vai chegar ao ponto. Primeiro, amados líderes da igreja, não carreguem fardos além do que é para vocês carregar. Não deixem as suas mãos estendidas além do que vocês podem conseguir. A palavra de Deus está ensinando aqui que Moisés teve que precisar de ajuda. Era Moisés com o cajado de Deus, mas ele não conseguia na força dele deixar as mãos o dia inteiro erguidas. Ele precisava de ajuda, ele precisava de pessoas. E vocês acham que foi por acaso que Arão e Hur subiram junto com ele naquele monte? Será que foi por acaso? Ou será que foi a vontade de Deus, porque Deus sabia que Moisés ia precisar daqueles 2 homens lá? Não foi por acaso, amados. Então, líderes, não tenham vergonha. Não tenham vergonha de pedir ajuda, de dividir. Eu mesmo, já aqui na Igreja Madureira, já pastorei 2 igrejas, já liderei círculo de oração masculino, já liderei uma porção de coisas na assistência social, com Anjos das Ruas, enfim. Atualmente eu lidero o departamento de ensino, e há alguns anos já, mas eu sou grato a Deus, amados. Eu sou grato a Deus porque passou algumas pessoas já pelo nosso departamento de ensino, mas hoje eu tenho uma equipe, um trio, é um trio. Eu sou o líder, mas eu tenho o pastor Douglas, eu não sei se o Rodrigo está aí, eu não vi ele, o irmão Rodrigo também, que estão ali junto, amados, estão nessa caminhada, e eu sou grato a Deus. E quando eles estão dando aula aqui, eu estou tranquilo em casa. Eu estou bem tranquilo em casa, porque eu confio neles. Porque eu aprendi a dividir, a confiar. Nós líderes temos que aprender a confiar. Até porque, muito no meu caso, eu creio que, para mim, às vezes eu pergunto para Deus, eu estou liderando um ministério que tem o Douglas e o Rodrigo. Eu deveria estar sentado lá aprendendo com eles. Mas Deus quis assim nesse momento. Daqui a pouco eles podem estar liderando, eu posso estar junto ali. Mas, amados, aprender a dividir. Meus braços não estão cansados no departamento de ensino, porque eu tenho 2 homens de Deus que estão ali nos auxiliando nesse momento. Aleluia! E que são bênção de Deus, e que eu aprendi a confiar neles, e eles confiar em mim. E a gente conversa, a gente discute as coisas, tem uma boa relação. E eu sei que, dadas as proporções, eles estão segurando os braços ali, os meus braços do departamento de ensino. Estão andando junto. Aleluia, estamos juntos fazendo a obra de Deus. Esse departamento tem crescido tanto na igreja nos últimos tempos, e vai crescer tanto mais. Mas siga esse princípio bíblico. Dou graças a Deus pela tua vida, Douglas, pela vida do irmão Rodrigo, que nós estamos juntos ali no mesmo propósito. Não tem estrelismo, não tem estrelato, não tem líder, enfim, porque tem que ter. Mas ali nós somos um exército de 3, mas nós somos um exército de Deus no departamento de ensino. E assim tem que ser na igreja, amados. Eu fico imaginando o pastor Paulo, que pena que ele não está aqui. Mas eu vou pedir para vocês, eu não sou de fazer, mas eu vou pedir para vocês. Mas é só quem quiser fazer. Não tem elemento místico nenhum nisso que eu vou pedir. Mas eu vou pedir para vocês, simbolicamente, como a palavra de Deus aqui fala, para se colocar no papel da liderança da igreja, usando esse texto bíblico como referência, mas é só para quem quiser fazer, quem não quiser não precisa. Enquanto eu vou continuar pregando aqui, vou pedir para vocês estender as suas mãos, sentadinho, estende as suas mãos assim para cima, quem quiser fazer, e deixe estendidas as 2 mãos assim. E eu vou falando aqui e você vai ver. E eu sei que daqui a pouco
A pastora não precisa. O Igor precisa. A pastora já faz isso todos os dias junto com o pastor. É para você sentir o peso que eles carregam nas costas diariamente. Eu vou continuar falando aqui e daqui a pouco você vai começar a sentir um desconforto aí no braço. E daqui a pouco, bem rapidinho, você vai começar a sentir dores. E daqui a pouco você não vai mais conseguir aguentar, mas tenta aguentar. Imagina que você está lá naquele monte lá e você é Moisés. E você está vendo o povo lá embaixo, lá, lutando, pelejando e vencendo. E imagina que você daqui a pouco vai baixar a tua mão e você vai ver o exército começar a perder, vidas serem perdidas porque você baixou a mão. Imagina a responsabilidade de vida estar nos teus braços. Se você baixar o braço, pessoas vão morrer. Pessoas vão se perder. Agora eu vou começar a contextualizar. Pessoas vão se perder. Pessoas vão deixar de conhecer a palavra de Deus. Pessoas vão deixar de ir para o céu e vão ir para o inferno. E as tuas mãos estão erguidas aí e Deus está prevalecendo. A obra de Deus está prevalecendo. Mas o peso está chegando. Está ficando cada vez mais difícil, eu tenho certeza. E quando você não aguentar mais, você baixa e encosta no assento da cadeira as tuas mãos. Mas é só quando não aguentar mais. E aí eu quero que você sinta a sensação da importância de nós chegarmos perto dos nossos líderes. Quando os braços estão cansados. Quando os braços começam a doer. E quando eles começam a ver a igreja passar por luta. A igreja passar por divisão. A igreja passar por dificuldade, e eles estão lá no joelho, na oração, buscando, chorando, às vezes na madrugada, e sendo cobrados. Pastor, tu não vai tomar providência? Pastora, tu vai deixar passar em branco? Pastor, tu não vai fazer nada com fulano, com ciclano? Sabe o que aconteceu? E eles lá chorando, sofrendo, porque eles não querem perder nem quem está acusando, nem quem está sendo acusado. Eles não querem ver a igreja dividida. E às vezes a carga fica pesada. E às vezes eles precisam ter alguém que segure os braços. Cadê o Felipe? Está lá atrás o Felipe. Igor. Os dois imediatos, né? Os vices da igreja. O texto diz que Moisés não pediu ajuda. Mas a ajuda foi fundamental para a vitória. Eles tiveram uma iniciativa. E aqui eu estendo nos dois aqui, eu também estou nesse barco aí como vice-presidente, que nós muitas vezes não devemos pedir, primeiro para nós três aqui, tá? Depois para a igreja. Nós não precisamos às vezes pedir, esperar o pastor pedir. Às vezes nós temos que tomar iniciativa e buscar o pastor e a pastora. Se Deus tocar o nosso coração, eu pelo menos toda vez que Deus toca o meu coração, eu falo com o pastor, eu falo com ele. Às vezes a gente tem que chegar ali, nosso pastor é meio Moisés, né? Ele quer ficar com os bracinhos estendidos ali até não aguentar mais. Mas nós temos que chegar como Arão e Hur ali e segurar os braços, botar uma pedra para ele sentar. A pandemia foi uma lição para o pastor, ele teve que aprender a confiar mais e a gente teve que chegar mais perto também. Agora para toda a igreja, como é que foi o exercício aí? Quem é que está com os braços levantados até agora enquanto eu estou pregando? Quem é que aguentou? Imaginou quantas vidas ele teve se perdido se você baixou o braço? Agora, quando deixou as mãos erguidas, encostadinho na cadeira ali, aliviou. E as vidas não estão sendo perdidas. E isso é a igreja. Isso é a igreja. Isso é a igreja. É um segurando o braço do outro. É um pegando na mão do outro. Isso é o papel da igreja. É assim que a igreja tem que trabalhar na terra. É isso que Deus espera de nós, amados. Quando o fardo está pesado, nós temos com quem segurar a nossa mão. Nós temos quem coloque um assento para nós sentar. Alguém que segure os nossos braços para que Deus possa dar vitória para a igreja. É necessário que isso aconteça, amados. Aleluia. Aqueles que são liderados na igreja, nos ministérios, enfim, nas congregações, no louvor, na dança, enfim, tudo. O teu líder, a tua líder precisa da tua ajuda. O teu líder, a tua líder, você não sabe a luta que enfrentou para chegar dentro de um culto, para fazer a obra dele no culto, fazer a participação dele no culto. Quantas vezes eu vi pessoas vieram me pedir oração quando pastoreava, e até hoje ainda pelo Ministério de Ensino, enfim, e às vezes a pessoa vem com um problema que a gente está vivendo aquele problema, ou até às vezes numa proporção maior, e a pessoa chega e pede socorro para a gente ora, a gente conversa, aconselha, mas o coração por dentro, né, pastor? Está quebrado,
está quebrado. Eu me lembro de uma vez que eu fui orar para um morador de rua quando fazia, e ele me disse: eu estou assim, 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 por causa disso, disso, disso. E tudo aquilo eu estava sentindo. E eu não podia dizer para ele. Eu até podia, mas eu não disse. Não deveria e não disse. Eu estou sentindo a mesma coisa que tu, vamos se atirar aqui e chorar. Não, amados, quantas vezes a gente está vivendo algo, a mesma coisa, algo pior, e nós paramos, não, aconselhamos, oramos, falamos a Deus, e a gente pega a nossa dor, o nosso problema, não, peraí, vamos botar aqui de lado aqui, e vamos servir o Senhor. Então tenham compreensão com os líderes da igreja, tenham compreensão com as pessoas que Deus escolheu e levantou para fazer a obra, ajudem, segura a mão, coloca num lugar confortável, e assim a obra de Deus vai prosperar. Aleluia. Para encerrar, amados, eu quero concluir essa mensagem em 3 pontos aqui. 3 realidades que eu creio estão embutidas aqui nesse texto bíblico. 3 aplicações finais para as nossas vidas. 3 lições que nós temos que sair lembrando aqui dessa noite. Primeira delas: durante a nossa existência, iremos enfrentar diversas batalhas na guerra contra o pecado, contra Satanás e contra as adversidades da vida. Amados, a nossa vida é uma guerra. A nossa vida é uma guerra. Primeiro, quando a gente se converte, começa uma nova batalha. É a luta contra o pecado. Deus, Ele nos salva, deu a obra de Cristo quando nós nos convertemos, aceitamos a Cristo. O Espírito Santo opera em nós a conversão, nos convence do pecado, opera a regeneração, nós somos salvos, glória a Deus e aleluia. Não tem mais a culpa do pecado que nos condena para o inferno, mas o poder do pecado continua até o fim da nossa vida. Se nós vacilarmos da nossa conversão até a nossa morte ou arrebatamento, nós vamos ficar em pecado. Então é uma luta diária. Toda vez que você abre o olho pela da manhã, começa a batalha da luta contra o pecado. E nós só conseguimos vencer a luta contra o pecado buscando Deus. Paulo vai escrever e vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes, contra os espíritos, contra o Satanás, contra o pecado. A carne é fraca, mas nós temos que alimentar o nosso espírito. Então Deus permite temporariamente, até nós partir daqui, que Satanás tem um certo poder de nos tentar. E se nós vacilar, nós vamos cair em pecado. Então nós temos que todos os dias, quando abrimos os nossos olhos, começa uma nova batalha. Dorme, no outro dia acorda, começa uma nova batalha. Isso é batalha espiritual. Isso que muitos às vezes fazem campanhas e coisas, guerra espiritual, batalha espiritual é isso aí. Todo dia lutar contra o pecado. Essa é a verdadeira batalha espiritual. E essa é a batalha espiritual que nós temos que lutar. E que nós temos que aprender a lutar. Não é com um culto, quando unge alguma coisa, faz uma coisa mística lá, não. É dia após dia, buscar mais a Deus, buscar mais a presença do Espírito Santo, buscar aprender mais de Deus e cada vez mais lutar contra as tentações e viver uma vida em santidade aos olhos de Deus. Então, além do pecado, nós temos as adversidades da vida. Quem aqui não tem adversidades na vida? Quem aqui não está caminhando na vida, na trilha da vida, no caminho da vida, e começa, às vezes é problema no casamento, às vezes é problema com o filho, às vezes é problema no trabalho, às vezes é problema de saúde, às vezes é problema de dinheiro, mas volta e meia surge um problema na nossa vida. Essas são as adversidades da vida. E a gente tem que aprender a passar pelas adversidades da vida e não se desviar dos caminhos do Senhor. E ter a consciência que, independente da adversidade que você está vivendo agora, ou já viveu, ou vai vir a viver, porque eu não estou profetizando algo negativo, isso é a verdade, né? Que bom que eu pudesse dizer para vocês que a conversão é como pegar uma varinha de mágica e não é mágica. Mas nós temos que aprender a viver na presença de Deus e saber que as adversidades vão vir, saber que a luta contra o pecado é diária. Mas nós em Deus podemos vencer tudo. Aleluia. Segunda ponto aqui. Os seres humanos foram criados para viverem em sociedade. A igreja é um organismo social. Ninguém é bom o suficiente para não precisar de ajuda.
Amados, Deus criou o homem para viver em sociedade, criou o ser humano para viver em sociedade. Deus não criou os seres humanos para eles viverem isolados, cada um numa ilha, buscando os recursos para sobrevivência, para subsistência. Deus criou os seres humanos para viver em sociedade. Deus criou a igreja para ser um organismo vivo. Eu sou a igreja, você é a igreja, sim, mas nós somos a igreja de Cristo. Cristo não morreu por uma pessoa, Cristo morreu pela humanidade, pelo social, pelo coletivo. Nós somos seres sociáveis. E a igreja é um organismo social também. É espiritual, é físico, mas é social. A expectativa de Deus, e nós todos temos uma família, um trabalho, vivemos em sociedade. E a vontade de Deus é que nós entendamos que nós precisamos uns dos outros. Na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vida e na igreja também. Na igreja ninguém é bom, eu escrevi aqui, ninguém é bom o suficiente para não precisar de ajuda. Moisés estava lá, e na força do braço ele achou que Deus ia dar uma força sobrenatural para ele, talvez, para ficar o dia inteiro com os braços levantados. E Deus poderia ter dado? Sim ou não? Sim, com certeza Deus podia ter dado, mas Deus não deu. Por que Deus não deu? Porque Deus separou Arão e Ur para estar lá, para botar uma pedra debaixo dele, para segurar os braços deles, para que nós hoje, nessa noite, pudéssemos entender pela palavra de Deus que nós precisamos uns dos outros. Que nós não temos, né? Quem que está com o braço levantado até agora desde que eu falei? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Nós precisamos, mas se tivesse alguém com o bracinho ali encostado, ia estar, porque até auxílio. Nós somos um organismo, a igreja é um organismo, nós precisamos uns dos outros. Num momento eu posso aconselhar alguém, ajudar alguém que está com uma dificuldade. Quantos alunos e ex-alunos às vezes, não entendi isso aqui, como é que é isso aqui da Bíblia e tal, ou enfim, situações temáticas lá, e a gente pode conversar ali no WhatsApp, pessoal. Quantas vezes pessoas, olha, eu estou com um problema de saúde, um problema aqui, ora por mim, me ajuda, me aconselha. E a gente de bom coração, de bom grado, servindo a Deus faz, mas tem um momento que eu preciso de ajuda. Tem um momento que eu tenho as minhas fraquezas, e a minha esposa está aqui. Quantas vezes ela já me viu chorar? Quantas vezes ela já me viu dizer, amor, está difícil lá no trabalho, está complicado, está puxado, está acontecendo isso. Quantas vezes eu tive problema financeiro? E quantas vezes a gente precisa, quantas vezes eu procurei o pastor e a pastora porque eu estava com problemas, que eu precisava de ajuda? Quantas vezes, né, pastora? Eu vim aqui pedir ajuda. Gente, ninguém, amados, não pensa que o pastor, a pastora, eu, o Igor, o Felipe, porque a gente está aqui, está há tantos anos na igreja, todos nós temos problema e todos nós precisamos de ajuda. E a vontade de Deus é que esse organismo vivo, a igreja, ela esteja junta lá e ande de mãos dadas, um ajudando o outro nas suas fraquezas, e de mãos dadas para caminhar junto. Terceiro e último ponto. No que diz respeito à nossa individualidade, tanto na obra de Deus como em nossos problemas pessoais, devemos buscar em Deus as melhores estratégias e forças para lutar e vencer as nossas batalhas. Primeiro eu falei do coletivo, agora tem coisas que é só nós mesmos, né? A gente vive em sociedade, precisa da ajuda, mas tem coisas que às vezes nós temos que tomar decisões e que depende só de nós. Tem coisas que é subjetivo, que é individual. Tem coisas que a gente tem que contar com a ajuda dos outros, mas nós temos que ter ação, que nós temos que tomar decisões e que nós temos que colocar em prática. Eu até posso pedir para a pastora orar por mim, e eu sei que Deus vai atender a oração dela, mas se eu não dobrar o meu joelhinho, e eu não orar por mim, e eu não pedir para Deus, e eu não chorar aos pés do Senhor, não adianta ficar dependendo da oração dos outros. Tem coisas que eu posso dizer, pastora, estou com um pastor, enfim, Douglas, estou com um problema lá, ora por mim aí, Douglas. Até posso pedir um conselho para ele, mas quem vai ter que tomar a decisão de resolver aquele problema sou eu. Seja na família, no casamento, com os filhos, no trabalho, com problema de saúde. A gente vai ter que se posicionar, a gente vai ter momentos que é na individualidade, e a gente tem que se posicionar. Essa história bíblica aqui é linda e maravilhosa nisso. Quem tinha que estar lá em cima do monte, estava lá.
As lideranças. Quem tinha que comandar estava no campo de batalha, Josué comandando. E quem tinha que pegar a espada e ir para a batalha estava lutando. Estava cada um coletivamente sendo o exército de Deus e cada um individualmente, cada um exercendo seu papel e tomando a sua atitude. E saindo da zona de conforto e deixando de ser aquele crente que só depende, só vive da oração dos outros e só sabe chorar e reclamar, mas que age, que se posiciona e que luta as suas batalhas, que eu já falei aqui, não precisava nem eu falar, que as batalhas da vida elas são contínuas e duram a vida toda, buscando estratégia, ao invés de se atirar, depender somente, e não é errado pedir oração e pedir ajuda, mas ao invés de a gente transferir nossos problemas e colocar no compromisso de outros, pastores, líderes, enfim, e achar que Deus tem que fazer algo milagroso toda vez que a gente tem um problema, e não é assim. Se Ele quiser fazer isso por da vontade dEle, Ele faz. Eu creio nisso com todas as minhas forças, com toda a minha fé. Mas tem coisas que nós temos que tomar uma atitude e agir, fazer. Tem coisas que talvez pessoas aqui nessa noite têm medo, têm barreiras, estão desestruturadas, não sabem o que fazer diante de alguma adversidade. Busque em Deus estratégia para lutar as suas lutas. Busque em Deus forças para resistir durante a batalha. Busque em Deus estratégias para que você possa, creia na vitória, mas busque em Deus e coloque em prática. Essa história nos narra uma estratégia traçada um dia antes, mas que também dependeu de ser colocada em prática no outro dia. Assim é com as nossas vidas. A gente tem que buscar em Deus a direção que nós devemos seguir, mas nós temos que dar o nosso passo. Quando chega a hora da gente dar um passo, a minha esposa não vai poder dar por mim, o pastor não vai poder dar por mim, nem Deus vai poder dar por mim. É eu que tenho que dar o passo, então eu vou ter que me posicionar e dar aquele passo. Eu vou ter que pegar a minha espada, o meu escudo, pegar a palavra de Deus, buscar no Espírito Santo forças para lutar as minhas lutas. Aleluia. Quero fazer uma oração e encerrar a mensagem dessa noite. Aleluia. Querido e amado Deus, te agradeço pelo Senhor ter nos trazido, todos nós aqui nessa noite, ó Pai. Creio que o Senhor falou conosco nessa noite através dos louvores, através das orações e também através dessa palavra que foi ministrada, Senhor. Em mim não há poder para nada, eu sei que de mim eu não tenho nada para dar, mas eu creio que nessa noite foi o Espírito Santo de Deus que me usou para trazer essa mensagem. Deus, eu oro por cada um que está aqui nessa noite, Pai. Eu creio que talvez pessoas estão passando problemas de saúde na família, problemas financeiros, problemas no trabalho, enfim, Senhor, qualquer tipo de problema. Quem sabe chegar aqui nessa noite, Senhor, querendo ouvir uma palavra, Senhor, precisando, Senhor. Outros que estão na caminhada, que estão firmes, estão vivendo um momento bom das suas vidas, Pai. Tanto um quanto o outro, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Espírito Santo, ó Espírito Santo, que Tu ministre agora tudo, confirme tudo que foi pregado nessa noite. Que cada um que ouviu, Senhor, essa mensagem, ó Pai, possa sair daqui fortalecido, Senhor. Sabendo que Tu és um Deus poderoso, Pai, que dá a vitória para nós, Senhor. Sabendo que Tu és um Deus poderoso que nos ajuda no meio da batalha, no meio da dificuldade, ó Pai. Sabendo que Tu és um Deus que não nos esquece, Pai. Sabendo que és um Deus que nos mostra a direção, o caminho que nós devemos seguir, ó Pai amado. Pai, da estratégia, Senhor, para quem está no momento difícil. Ó Espírito Santo, pega na mão cada lágrima que essa pessoa derramar, Senhor, segura em Tuas mãos. Deus sabe do valor, às vezes nós não conseguimos falar, mas Deus sabe do valor e o porquê de cada lágrima que cai no nosso rosto. Deus amado, nos ajuda a vencer a luta contra o pecado, nos ajuda a vencer a luta contra as adversidades e os problemas da vida.